Diz assim a palavra de Deus, irmãos: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós suplicamos mais uma vez a Tua graça e misericórdia, Teu poder para a pregação da Tua palavra. Nós carecemos, Senhor Deus, do Teu socorro, nós carecemos de que o Senhor venha nos auxiliar, nos ajudar para compreendermos, aplicarmos, e a Tua palavra possa produzir vida na nossa vida, Deus, possa transformar o Teu povo, assim como produzir no meio da igreja uma liderança santa, forte e fiel, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler, claramente na sequência dele, ele tem aqui, ele imediatamente segue o texto em que o apóstolo Paulo passa a tratar sobre como deve o culto na igreja acontecer, não é? Então, perceba que no capítulo 1, o apóstolo Paulo lida com a preocupação da igreja ou o poder de Deus em salvar os pecadores, os próprios gentios. Nós vamos ouvir isso, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, nas palavras dele. Ele diz assim no verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E você vai encontrar, por exemplo, no final dessa mesma sessão, as palavras e o cuidado do apóstolo Paulo, dizendo que ele foi chamado pelo Senhor para esse fim, para que a glória e o nome do Senhor fosse conhecido entre as nações. Então, por exemplo, no verso 16, ele fala assim na primeira carta: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo descreve que o Senhor Deus, na obra da mediação, ele tem claramente o desejo de salvar aqueles que são seus em toda a parte da terra. Por outro lado, também ele mostra que ele designou Paulo para esse fim, para que ele pregue a palavra e sirva ele mesmo de modelo para a salvação dos gentios, daqueles que vão ser redimidos a partir dessa obra. Agora, no capítulo 2, irmãos, Paulo ele lida no aspecto geral como nós devemos orar ao Senhor. Depois ele fala como o homem deve orar e conduzir a igreja na oração, e até mesmo liturgicamente. E por outro lado, no verso 8 em diante, ele passa a descrever como as mulheres devem lidar com a sua posição dentro da igreja. Qual base que Paulo dá isso? A base dele é a criação e a doutrina da queda, porque primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Agora, esse mesmo Paulo, irmãos, que está lidando aqui com a ordem da igreja, como a igreja deve funcionar, ele vai mostrar como a igreja é governada, como ela é governada e qual deve ser a característica desses, quais as características desses que vão governar a igreja do Senhor. Lembre-se que esse é o foco. Verso 14, verso 15 do capítulo 3, Paulo diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A preocupação de Paulo é como ele deve proceder na casa de Deus, na igreja do Senhor. Isso, imagine, irmãos, a quantidade de pessoas que desejam governar a igreja ou liderar a igreja. Como é que funciona isso? Como é que você escolhe uma liderança? Qual é a característica? Que chamado é esse que eles têm? É possível? Então lembre-se que primeiro você vai ouvir nas palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 12 do capítulo 2, não permito que a mulher ensine. No capítulo 3, no verso 2, Paulo diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E apto para ensinar. Se por um lado ele diz, eu não permito que a mulher ensine, então, tem autoridade de homem na igreja, por outro lado, aquele que vai ter autoridade é esse que vai ser apto para ensinar na igreja, o que vai instruir a igreja. Isso então inicia a sessão a partir de como Paulo começa o verso 1, usando essa expressão, fiel é a palavra. A gente acabou de ler isso no capítulo 1, verso 15. Paulo disse, fiel é a palavra, e repete agora no capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra. Só que lá, irmãos, talvez fiel é o dito, fiel é esse ditado, não é? Alguém pode pensar, mas o fato é que o que é fiel aqui no verso 15, e é digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, isso é digno, é fiel. Agora ele usa a mesma expressão no capítulo 3, verso 1, fiel é a palavra. Ora, se aquela verdade ali, irmãos, que ele coloca no verso 15 do capítulo 1, associado com a obra de Cristo, porque agora ele vai fincar também o mesmo ditado para introduzir a vocação dos presbíteros na igreja, por causa da seriedade com que isso é tratado. E às vezes nós temos uma preocupação estranha, não é? As pessoas imaginam que o governo de igreja é algo que o Senhor deixou à mercê de cada igreja dizer como ela quer ser governada, não é? É como se Deus não tivesse legislado sobre isso. É como se as Escrituras não tivessem dito como nós devemos governar a igreja. E nós estamos diante de um texto que mostra claramente o contrário, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina como a igreja do Senhor deve ser governada, por quem deve ser governada. Primeira coisa básica e fundamental, por homens. Mas a segunda coisa é não por todos os homens, por homens que são chamados para esse fim. Não é porque é homem que vai governar a igreja do Senhor, né? Isso é claro. Veja, irmãos, é diferente da sua posição como marido. Você como marido não governa a sua casa porque recebeu uma ordem do Senhor para dizer o seguinte, olha, você é o cabeça da sua casa. Em outras palavras, o Senhor está lhe dando autoridade eclesiástica para isso. Não, você pela natureza do casamento, porque o Senhor te fez marido, Ele te fez cabeça, é pela natureza da tua posição. E também não é porque o homem é homem que ele vai governar a igreja. O Senhor vai estabelecer alguns dentre esses homens para governar a igreja do Senhor. E é por isso que esses homens, eles não são simplesmente como o marido é para sua esposa. Ele tem uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e tem autoridade para governar a igreja do Senhor. Não é à toa, irmãos, que Paulo vai insistir com Timóteo, não se precipite na imposição de mãos, cuidado, não seja precipitado em impor as mãos sobre os homens, porque eles podem fazer mal à igreja do Senhor. Eles podem ensinar falsa doutrina, como vai acontecer aqui em muitos casos que Paulo vai tratar nessa mesma carta.
Ora, ainda um terceiro aspecto que eu queria frisar, antes de nós adentrarmos no texto, eu quero dizer aos irmãos que é claro que eu não vou explorar os 7 versos hoje com todo o detalhe. Eu vou tentar fazer isso uma parte hoje e uma parte no domingo que vem, até para a gente poder trabalhar exatamente cada passo desse texto. Mas eu queria que nós, primeiramente, antes de começarmos a tratar do texto em si, nós pensássemos também, irmãos, que esse aqui não é um padrão somente para os homens que vão governar a igreja. Lembre-se, os homens que vão governar a igreja, eles são o padrão dos fiéis. Isso significa dizer que os fiéis devem seguir o exemplo deles. O que é que Paulo dizia? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele, então, chama os discípulos para esse fim. Nós lemos hoje, pela manhã, no estudo sobre a liderança, mas eu vou repetir aqui no capítulo 4 do mesmo texto de Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 4, verso 12. Veja as palavras do apóstolo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. De novo a preocupação de Paulo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Você precisa ser padrão dos fiéis. Ora, é interessante porque alguém pode pensar, o presbítero ele tem que ser marido de uma só mulher, mas os membros podem ter 2, 3 mulheres. Não, ele é o padrão da igreja. Eles representam Cristo nesse sentido. Então, todos os homens devem ter o mesmo padrão. Eles são aqueles que vão representar a igreja nesse sentido. Não é? É claro que um líder que tem pecados como esse, irmãos, eles causam muito dano à casa do Senhor, certamente, mas os homens que procuram viver uma vida santa, eles estabelecem um padrão em que os jovens da igreja precisam andar, os maridos, os casados, os jovens precisam caminhar em santidade de vida. Como é que começa, então, primeiro verso, capítulo 3? Fiel é a palavra, já vimos isso. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É engraçado porque imagina a quantidade de profissões que alguém pode almejar nessa vida, irmãos. Normalmente, nós queremos muitas profissões nessa vida, queremos alcançar muitas coisas, né? Mas se você almeja o episcopado, se você almeja o cuidado do rebanho, você almeja uma obra excelente. Você almeja uma obra excelente. Por que excelente, irmãos? Porque essa obra é que vai ser a continuidade do ministério de Cristo nessa terra, através do ensino e do pastoreio, que conduz o rebanho que Cristo comprou por seu sangue e continua ensinando a igreja por meio daqueles que ele chamou para esse fim. A instrução dos membros da igreja continuamente. É uma obra que deve ser almejada, que deve ser buscada, não cobiçosamente. Aqui é importante, irmãos, não como cobiça, não como desejo de glória. Paulo vai chegar a dizer na mesma carta a Timóteo, ele vai descrever isso, não é? Que muitos homens buscam riqueza. Veja, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 6, verso 3 em diante, veja o que ele diz. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Percebe que esses aqui são aqueles que
querem usar o ministério para enriquecimento. Então, acham que a piedade é fonte de riqueza, de lucro. Se olhar, irmãos, as igrejas que nós temos hoje, conhecidas na sua maioria como igrejas neopentecostais, que o foco deles é o enriquecimento da sua liderança, homens poderosíssimos, acham que a piedade é fonte de lucro. E Paulo vai dizer que lucro nós temos, por favor, no verso 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo com que se vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que o episcopado é algo que deve ser almejado não como fonte de lucro, mas como propósito da edificação da igreja, da salvação do povo de Deus, esse povo que é transformado dia após dia à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo, e isso deve ser o alvo daqueles que querem ser bispos da igreja. Falaremos sobre esse termo, eu vou insistir no termo utilizado aqui, mas falaremos um pouco sobre essa expressão episcopado daqui a pouco. Deixa eu dar um passo atrás agora no texto com vocês. Lembra que quando concluímos o sermão, o último sermão desse texto, irmãos, falamos sobre a mulher e falamos que privilégio as mulheres têm de educar, de gerar filhos e educá-los para o reino de Deus. Você sabe que nós temos hoje uma fraqueza no presbiterato, de modo geral, porque os filhos não são filhos do catecismo, isto é, eles não aprendem as doutrinas em casa, com seus pais, a dedicação da sua mãe, do seu pai, instruí-los na doutrina. O que é que acontece, irmãos? Você tem homens sem doutrina, que vão aprender ali e acolá sem muita conexão, e que vão ter muita dificuldade de ser um presbítero da igreja. Já pensou que desafio Deus colocou na sua mão? Educar os seus filhos para que sejam homens de Deus, mulheres de Deus, e possam servir a igreja do Senhor, presbíteros fiéis na igreja do Senhor, que amam a doutrina e a verdade. Mas agora, retornando ao nosso texto, perceba que Paulo utiliza essa expressão, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, né? Excelente obra almeja, excelente obra almeja. É importante que essa palavra episcopado vem da palavra mesmo, não é? Que é a ideia de o bispo, não é? É o termo do bispo. Essa é uma expressão que normalmente as pessoas utilizam para falar de uma distinção entre aquilo que Paulo está querendo dizer com aquilo que se pratica hoje nos nossos dias. Com aquilo que se pratica hoje nos nossos dias. E eu queria duas coisas básicas nesse texto tratar com vocês como ponto fundamental da nossa exposição. Primeiro, entender aqui o que é um ofício, melhor, isto é, em segundo lugar, entender o que é um ofício. Em primeiro lugar, não é, de trás para frente, que é o grande ponto, é entender o que é um bispo, certo? Então, primeiro o texto vai dizer,
se alguém aspira ao episcopado, essa palavra aqui, episcopado, ela diz respeito a um ofício em si. Só que esse ofício aqui não é chamado de presbítero, mas chamado de bispo. Eu preciso entender, para compreender o que é exatamente um ofício, eu preciso entender o que é um bispo no primeiro momento. Não é? Aqui vem a nossa grande questão. Alguns leitores, irmãos, não é, podem perguntar o seguinte, algum leitor das Escrituras, alguém que está ouvindo a mensagem, pode perguntar, o que é um bispo? Se você foi criado numa denominação determinada, não é, você pode ter oficiais como bispos. Então, por exemplo, a Igreja Luterana na América, a Igreja Episcopal por si só, você vai encontrar algumas características como essa. Só que as igrejas presbiterianas, de um modo geral, certo, elas têm uma marca, elas são servidas por um pastor. Só que nessas outras denominações, você tem um pastor e sobre o pastor você tem um bispo. Você tem um pastor e sobre o pastor um bispo. O bispo, eles dizem, ele tinha responsabilidade pastoral sobre os pastores e sobre a congregação na sua região. Uma vez por ano, pelo menos, o bispo, ele visitaria essa igreja, pregaria e se encontraria com a congregação. Se você cresceu nessas igrejas metodistas, episcopal, não é? Ou mesmo a Igreja Católica Romana, você então está familiarizado com esse termo, bispos, que vem a palavra mesmo episcopal. A palavra vem do grego, não é? E é a tradução clara de bispo, ou alguém que é superintendente. Então, nessas denominações hierárquicas, os ministros pastores, irmãos da congregação, esses são literalmente isso, né? Eles vão dizer, esses ministros, eles pastoreiam a congregação, enquanto os bispos pastoreiam os pastores. Eles são pastores de pastores e os pastores são pastores da congregação. Qual o problema disso, irmãos, tecnicamente falando? Não é? Vamos abrir as Escrituras lá em Atos, capítulo 20, certo? Atos, capítulo 20. Sem desmarcar o texto de Timóteo, quero que você venha comigo para Atos, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 17 do capítulo 20. Lembra? Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso aqui. E essa é a declaração dele, né? E ele diz assim, preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, irmãos. Diz assim as Sagradas Escrituras. Verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Preste bem atenção. Paulo manda chamar os presbíteros da igreja. Verso 17. Agora, veja o que ele chama no verso 28 do mesmo capítulo. Ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está se referindo aos presbíteros da igreja que ele chamou. Para pastoreardes o quê? A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Perceba, esses bispos não vão pastorear os pastores, vão pastorear a igreja do Senhor. E esses bispos aqui, são na realidade os presbíteros que foram chamados no texto de Atos capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. O mesmo princípio é usado por Paulo agora em em Tito, capítulo 1, verso 5.
que é a seção toda que ele trata sobre quase a mesma coisa que Paulo trata aqui em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Veja as palavras de Paulo, Tito capítulo 1, verso 5 em diante, diz ele: por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade fizesse o que, irmãos? Constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ele diz, em cada cidade você precisa constituir presbíteros. Veja, não é de todo jeito, conforme eu prescrevi a você. Ainda, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Veja, ele disse, eu vou escolher presbítero, porque é indispensável que o bispo seja assim. A preocupação de Paulo é... Alguém pergunta, por que o bispo está no singular, né? Porque bispo, alguém pode dizer, aqui ele não está falando, ele está falando da qualificação que todos eles têm. Esses que são presbíteros, que devem ser escolhidos na igreja. Paulo não disse, olha, escolha um presbítero, ele coloca no plural, escolha presbíteros. Veja o verso 5 de novo. Que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, em cada cidade. Não é a eleição de um presbítero, mas de presbíteros na igreja. Aqui é o colegiado de presbíteros que vão governar a igreja. E aí no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro. Que ele seja irrepreensível como dispenseiro. É claro, irmãos, que, e aqui nós estamos falando com clareza, a igreja é de Cristo, Ele é o Senhor da igreja, é Ele quem governa a igreja, é Ele quem salva o seu povo, é Ele quem ordena a escolha dos líderes que vão governar a sua igreja, é Ele quem ordena todas essas coisas. Não é cada indivíduo toma a decisão de como nós devemos governar a casa de Deus. É como está prescrito na própria palavra de Deus. E aí vem o último ponto desse texto, irmãos, e do foco nosso do sermão nessa noite, é que esse bispo aqui, ele é um ofício, o presbítero é um ofício, né? Você vai perceber isso com tanta clareza nas Escrituras, e eu preciso que você se afaste um pouquinho desse texto comigo e venha para Efésios, mais uma vez em Efésios 4, por favor. Versos 7 em diante, Efésios capítulo 4, verso 7 em diante, diz assim a palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
pela astúcia com que induzem ao erro. Primeiro, note aqui, irmãos, nesse texto, quem é o doador dos dons? Quem é que dá os dons no texto? É aquele que é o Cristo que ascendeu, que está assentado à direita, à mão direita de Deus Pai, aquele que reina sobre todas as coisas, reina por amor de quem? Por amor da igreja. É Ele quem dá dons à sua igreja. Você sabe que Paulo está citando aqui o Salmo 68. Lá nesse Salmo, Davi representa Deus como aquele que é o conquistador, que lidera os cativos, que arranca o povo do cativeiro. Paulo está dizendo que aquele Salmo 68 é sobre Cristo. Jesus é identificado com Iavé, aquele que conquistou os seus inimigos. Qual o fruto da vitória de Cristo, irmãos? Sobre o pecado, sobre a morte. Sabe o que é? Ele deu dons aos homens. Você sabe que o que Ele dá aos homens é aquilo que Ele mesmo é. A igreja tinha apóstolo? Tinha. Hebreus capítulo 3, vocês vão brincar de abrir a Bíblia comigo um pouquinho, mas não faz mal. Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ora, ele diz, quem é o apóstolo? Jesus. Aquilo que ele dá à igreja, irmãos, é o que é dele. O que pertence a ele. Você sabe que outra coisa interessante, João capítulo 10, verso 11, vai dizer que Jesus é o pastor das ovelhas. Elas conhecem o seu nome, elas ouvem a sua voz. Ele é o pastor da igreja. Mas Pedro vai dizer que ele é o bispo. 1 Pedro capítulo 2, verso 25. Veja o que Pedro vai dizer, por favor, irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. O texto diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes a quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. Diácono. Ele diz lá em Marcos 10, no meu reino não é assim, quem é o maior é o menor. Quem quiser ser grande, seja servo, assim como eu, que não vim ser servido, mas vim ser diácono de todos. Eu vim servir a todos. O ofício é dele. Ele é quem tem autoridade sobre a igreja. Eu não posso separar, irmãos, ofício e os dons, porque ambos procedem de Cristo Jesus. O Senhor nos deu todas essas coisas. A continuidade da igreja depende porque Ele derramou seu Espírito sobre a igreja e ordenou a escolha de presbíteros para que governem a casa de Deus. Isso mostra, irmãos, um detalhe interessante. Qual o propósito disso? Qual é o propósito, né? Por que esses dons foram dados? Apóstolos, profetas, pastores, mestres. Veja que tudo isso é associado à palavra e à pregação. Por que é tão importante? É porque é isso que vai trazer unidade à igreja, quando o ensino é o ensino do Evangelho. Volte comigo lá para Efésios 4, verso 11, ele diz, ora, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu isso para quê? Você sabe qual é a função disso, irmão? Edificar a igreja. O que mais? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quem almeja episcopado? Excelente coisa almeja. Porque é para esse fim. É para esse propósito que o Senhor... Certa vez eu fui pastor de uma igreja, eu fui pastor auxiliar de uma determinada igreja. Eu não vou dizer o nome porque, para evitar constrangimento, e como eu fui auxiliar de várias igrejas, vai ser difícil saber qual delas. Mas aí um dia eu estava participando da avaliação de alguns candidatos que iriam concorrer ao presbiterato daquela igreja. E a minha pergunta-chave era essa: por que você quer ser presbítero? Eu vi coisas bárbaras, assim, barbaridades. Um deles foi: eu já estou aqui na igreja, já sou diácono há 12 anos, já chegou a hora da minha voz se fazer ouvir, eu quero mandar também. Esse não entendeu nada. Se dependesse de mim, ele seria cortado na hora. Mas uma outra história. Ele não tinha a mínima condição de ser um presbítero. Ele não sabe o que ele almeja. Ele almeja a honra, ele almeja glória para si, ele almeja poder. E quantas vezes, nesse trabalho, nós pensamos em recuar? Se não fosse pela grandiosidade da vocação, se fosse pelos benefícios da vocação, há muito já teríamos recuado. É porque, de fato, é coisa excelente. Excelente. É o que a igreja do Senhor precisa, de líderes assim. O que nós aprendemos hoje, irmãos? Mães, pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Instruam seus filhos na doutrina, para que eles amem a verdade, que eles sejam crianças do catecismo. O que é oração ele saiba de cor, o que é igreja, o que é pecado, o que é justificação, o que é santificação. Instrua seus filhos na piedade, para que esse conhecimento se transforme em prática. Que a piedade nada mais é do que a prática do conhecimento. Palavras de João Calvino. É a prática do conhecimento. Instrua os seus filhos. Esses dias que eu estava pregando no interior do Pará, após um sermão, um pai me procurou, na realidade um avô, me chamou muita atenção aquilo. Os filhos estão fora da igreja e ele tem um neto, e essa pessoa está vivendo, essa criança mesmo, práticas de furto dentro de casa, assim, pegar as coisas e pegar dinheiro, coisas desse tipo. E ele me perguntou: pastor, o que é que eu faço? Como é que eu instruo? O que é que eu digo? Eu digo: primeiro, você é o que delas? Não, eu sou avô, não sou pai. Mas qual é
Qual é a sua... Até que ponto eles vão lhe ouvir? Não, eles me dão ouvido, eles atentam, ela é muito ligada a mim. Então você vai fazer 3 coisas. Primeiro, você vai discipliná-la, para que ela saiba que isso está errado, isso não pode acontecer. Segundo, ela quer dinheiro, você vai ensiná-la a trabalhar. Ela vai trabalhar e ela vai, ao final do seu trabalho, receber algum dinheiro por isso. Ela vai aprender que nós ganhamos dinheiro via trabalho. E terceiro, você vai pegar parte do salário dela, pouquinho que for, e vai ensiná-la a ajudar aos pobres, a quem não tem nada, a quem de fato precisa e não pode trabalhar. Discipline. É o que Paulo diz, aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom e o que é reto, o que é para quê? Para ter com que socorrer aos necessitados. Se nós não tivermos tempo para cuidar dos nossos filhos dessa forma, o que será da igreja do Senhor, irmãos? O que vai ser do povo de Deus? O que será da nossa igreja? Em poucas gerações. Mas a segunda coisa que eu quero alertá-los, importante, eu quero frisar isso aos irmãos. Quem é o Senhor da igreja? É Cristo. Quem determinou a escolha de presbíteros, sinônimo de bispos na igreja? Foi Ele. São homens que vão dar continuidade ao ministério do ensino na igreja do Senhor. Almeje aprender doutrina, ame o conhecimento da verdade, se dedique ao estudo da palavra e às doutrinas do Senhor, para que você possa servir a igreja. E por último, irmãos, se o Senhor é como de fato é o cabeça da igreja, ore a Ele, para que Ele levante presbíteros na igreja do Senhor. Graças a Deus, irmãos, o Senhor nos tem dado presbíteros nessa igreja, que tem zelado por suas casas, o ensino da sua família, e tem servido a igreja do Senhor de maneira muito gloriosa. Graças a Deus por isso. Nós precisamos, presbíteros, em último lugar, ser um padrão para a igreja. Em todas as áreas da nossa vida. Eu encerro aqui no texto que comecei. 1 Timóteo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no modo de falar, no procedimento, no modo de viver, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Essa é a nossa responsabilidade com a igreja de Cristo Jesus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos te adorar e ouvir a tua voz nessa tarde do teu santo dia, início de noite. Ó Senhor amado, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, santifica a liderança dessa igreja, a minha vida, a vida de cada presbítero, Senhor Deus.
Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre cada um de nós, a família de cada um deles, a igreja do Senhor, que deve buscar viver segundo o padrão da vida desses homens. Que o Senhor seja exaltado e a tua igreja possa caminhar em santidade, imitando o exemplo daqueles que foram chamados para pastoreá-los, ó Deus. Ó, tem piedade de nós, somos pecadores e fracos. Sem tua graça e o poder da graça, nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.